comecei em 96, na verdade, e o digital começou na minha vida em 2000. A Loduca montou uma estrutura chamada Loduca Virtual na época, e para atender a América Online, e ali eu comecei a trabalhar com digital na fundação da Love, que veio se tornar a Love, uma agência voltada para o digital. Eu era praticamente a parte de mídia, atendimento, planejamento. Eu tinha mais uma pessoa de planejamento e criação e uma pessoa de desenvolvimento. Na Love eu fiquei 4 anos. Ali foi muito legal que a indústria estava começando, então na época inclusive tinham poucos mídias digitais, a gente se reunia e meio que fez o padrão da indústria na época, determinando o formato, o peso de banner, como é que deveria ser, até questões mais operacionais como faturamento, data de faturamento, foi muito legal. Dali eu fui para a Nestlé, onde também ali eu tive a oportunidade de implementar muita coisa. O Brasil foi o primeiro mercado da Nestlé a utilizar Search e mídia programática. A gente serviu de referência para outros países do mundo, que era uma coisa que estava iniciando isso em 2004, 2005. Aí eu voltei para a Love quando eu saí da Nestlé em 2012. Ali a gente já estava num processo de venda para o Grupo Dan. A gente conseguiu fazer o earn-out, foi muito legal. A gente teve contas grandes como Sony, onde a gente fez um projeto de Olimpíadas. A gente teve NET também, começando a mesa de performance deles, vendendo no online. A gente teve Toyota com o lançamento do Etios, enfim, foi um período muito interessante, 4 anos lá. E faz 4 anos que eu estou na W Macan, há 2 ocupando o cargo que eu estou, com a chegada do Hugo Rodrigues. Foi ele que me acendeu, foi ele que me deu a oportunidade de desempenhar a função de VP de mídia lá dentro da Macan, e está sendo um privilégio, uma aventura, uma honra estar lá com ele. Olha, hoje a participação da programática dentro de um plano de mídia de grande cliente, ela é crucial, né? Hoje não tem como um grande cliente que queira atingir a população de uma maneira geral não ter o digital e não ter a programática, né? Ele, na verdade, a programática está começando a se tornar o padrão da indústria, né? O dia a dia, eu de fato acredito que é programática ou vai se tornar programática, né? Você vai comprar através de uma plataforma onde lá já tem dados, onde lá já tem audiências, onde lá tem preço, onde muito provavelmente vai haver leilão para saber onde os espaços mais demandados, você faz a reserva, o pagamento vem, todo checking, você faz monitoramento, acompanhamento. Então, a programática já faz parte desse cotidiano, não faz sentido ela não ser, e ela está se tornando padrão. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter uma inversão, onde o atendimento pessoal, o PI, aquela emissão do pedido de inserção, ela só vai acontecer de fato nos grandes projetos que você tenha conteúdo, algum tipo de interação que necessita de reunir um grupo de pessoas. Caso contrário, tudo vai estar ali dentro de uma plataforma para ser administrada. A navegação por voz, na verdade, já é uma realidade em outros mercados mais avançados, onde eles já tiveram a possibilidade de ter mecanismos como o Alexa, onde você faz ali toda a sua interação junto com o digital. A Nestlé mesmo tem uma iniciativa que a gente fez em conjunto com eles, onde a gente fez um trabalho de SEO focado em voz. Então, a gente conseguiu estar nas primeiras colocações de busca por voz com o NHS, Nutrition, Health and Science, porque a gente percebe um movimento aí das pessoas, isso já no celular, mesmo sem os grandes devices aí que estão chegando no mercado, já por celular as pessoas pesquisando por voz. E essa nova geração, ela praticamente não tecla mais, né? Ela conversa com o seu celular, ela conversa com os buscadores. Então, ele sem dúvida nenhuma, esse tá aí o futuro batendo na nossa porta. Cada vez menos vão ter buscas através de você digitar. E isso, na verdade, é uma grande preocupação, né, de todo mundo, porque por voz, normalmente, você não tem 3, 4 entregas de resultados, você tem uma, né? Ou ela te devolve a primeira, então cada vez mais vai ser um leilão, uma forte demanda aí dos anunciantes para estar nessa primeira posição. Eu acho que todo grande anunciante deve considerar a programática no seu plano, na sua estratégia, independentemente da maneira como ele vende, como ele interage com suas equipes, como é que ele fatura seu produto, não importa, né? Tem grandes anunciantes que me falam, não, mas eu não tenho e-commerce, eu não consigo traquear o resultado e assim por diante. Isso rapidamente está se transformando dentro da indústria. Existem hoje mecanismos para você, através de sinais,
entender que um usuário sim foi para a loja, que um usuário sim foi comprar um produto seu, mesmo você não tendo exatamente o CPF dele logado, cadastrado e assim por diante. Então qualquer grande anunciante deveria testar ao menos, deveria entender desse mundo, porque esse mundo logo mais vai se tornar uma realidade muito concreta no seu cotidiano. Hoje em dia a gente já começa a ver iniciativas onde out of home você compra via programática, rádio você compra via programática, não vai tardar de televisão, pay TV, cabo, tudo isso ser via programática. Então o anunciante que não está entendendo um pouco dessa dinâmica, ele certamente não vai conseguir, dentro de pouco tempo, atuar nesse mundo de comunicação que hoje está se desenhando, entendeu? Então, no mínimo, ele precisa entender e ter parte do seu investimento ali dedicado. A criação dos labs, na verdade, vem de uma demanda do cliente, né? O cliente tem uma ansiedade por conhecimento, por utilizar dados de uma maneira mais massiva. O primeiro lab que a gente construiu foi o KioLab, eu nem estava na agência ainda, mas ele vem se desenvolvendo desde então, faz 6 anos isso, para a Coca-Cola. Ali a intenção claramente era ter um conhecimento mais profundo do consumidor, entender quanto valia as mídias, tanto proprietárias quanto as mídias pagas, qual era o peso e a medida disso, de um em relação ao outro, como isso impactava vendas, como isso impactava a imagem de produto, marca. O N-Lab veio na sequência em 2016, foi um pedido da Nestlé de ter ali, além de ser um núcleo de mídia, onde você olhava as verbas, concentrava para ter uma melhor negociação, controle, mas também gerar conhecimento, inteligência. Naturalmente ele se desenvolveu para ser uma central de compra programática, porque na hora que você começa a entender um pouco de que todos os dados e a inteligência estão dentro dessa central, você começa a entender também que não faz sentido você fracionar essa audiência, essa compra programática, porque eventualmente numa empresa tão complexa como a Nestlé, onde ela tem diversos produtos, eles podem se tornar concorrentes e aumentar um leilão. Então ela acabou concentrando dentro do N-Lab toda a parte de mídia programática, e para poder utilizar melhor do ferramental, eles têm hoje uma DMP, eles têm toda a parte de ABP e acordos comerciais com grandes players. Então, assim, para eles fez todo sentido, isso está concentrado e é uma evolução natural dos labs. A mesma coisa aconteceu agora com Coca-Cola também. Ele mudou de nome faz 2 meses para Thrive, que é um projeto do grupo IPG para a Nestlé, onde cada vez mais vai ter a utilização de modelos econométricos, grande parte de dados também, onde a gente vai beber dessa fonte para melhorar a performance dos planos de mídia de maneira geral, visando a venda e tentando provar essa venda. E o último que a gente montou foi o KeyLab. O Cirilo, lá na Seara, colocou de pé, ele tinha vindo da Johnson, ele conhecia um pouco do que era um lab, o grupo IPG oferecia para ele o J3 e ele, com base nessa experiência, nos pediu que montasse o KeyLab. O KeyLab tem sido uma referência aí já de mercado, onde a gente também vasculha não só a parte de comunicação, mas toda a parte do negócio para tentar casar essa parte de negócio com a compra de mídia. E aí a programática é fundamental, porque é ela que automatiza esse processo, é ela que dá agilidade e velocidade nesse processo. Eu acho que essa questão de gestão de dados hoje, ela é fundamental, né? A gente tem visto alguns clientes fazendo um movimento bastante importante de internalizar essa parte. Antes ficava eventualmente numa DMP que não era dele, ou então ele fazia esse tipo de... pegava esse tipo de informação através de um ad server, que também não ficava com ele, ou então ele cedia parte desse espaço para uma agência. A gente tem visto, principalmente nos grandes anunciantes com maturidade, para já conseguir concentrar e trabalhar em cima desses dados, de trazer esses dados para dentro de casa e, obviamente, utilizar de parceiros para operar isso, né? Que muitas vezes isso, de fato, não é o core business dele. O core business dele é criar produtos ou criar serviços e vender isso ao mercado. Então, não é ficar administrando essa parte da comunicação, mas sim, para eles tem sido fundamental ter esses dados dentro de casa. Afinal de contas, isso tem cada vez mais valor para a gente ser efetivo e assertivo na comunicação.